te convidar, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Vamos ler alguns versículos do 1 ao 3. Então não fique fora dessa. Não perca esse mover. Se você não está sentindo, eita, não estou sentindo nada disso. Estou até desanimadinho para vir para a igreja. Parece que não tem nada de novo. Então começa a orar em casa, que tem alguma coisa errada na sua vida. Não deixa o anjo passar sem você perceber esse mover. Deuteronômio 28, versículo 1 ao 3 diz assim: se atentamente ouvires o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, as ovelhas, bendito teu cesto, tua amassadeira, bendito será ao entrares e bendito ao saíres. Amém? Vamos até aí, tem várias bênçãos até o versículo 14, mas vamos ficar até aí. O que Deus tem me mostrado nesses dias, pastor Moisés, é uma bênção dele sobre as nossas vidas. Eu vejo o dedo de Deus assim, olha sobre nós e nos guiando. Às vezes a gente pensa que a gente que está escolhendo a sala, o lugar, e Deus está fazendo, oh meus filhos, sou eu que estou levando para um lado, eu que estou levando para o outro, eu estou sobre vocês. Aqui diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós tivermos o cuidado de guardar os mandamentos, tudo que Ele tem dito, Ele vai nos exaltar sobre todas as nações. E todas estas bênçãos, e Ele lista uma sorte de bênçãos, virão sobre nós e nos alcançarão. Por muito tempo eu pensei que eu que tinha que estar correndo atrás da bênção, né? A gente ouve falar, tem alguém de fogo ali, a gente vai, porque a gente tem que correr onde está incendiando, porque é a gente que... Não, é Deus que está sobre a nossa vida e as bênçãos nos alcançarão, amém? Marcos 16, 17 e 18 diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Então você vai e os sinais de Deus estão te acompanhando, as bênçãos te perseguem, te alcançam, te seguem, o dedo está sobre. Quais são os sinais? Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes, algo mortífero não lhes causará danos, imporarão as mãos sobre os enfermos e curados. Esses sinais e essas maravilhas acompanham a nossa vida. Sabe o que Deus está dizendo? Mas pastor, eu tenho que pegar em serpente para provar que realmente é... Não, Deus está dizendo que todos os perigos da vida você vai conseguir vencer, porque o dedo do Senhor está sobre ti, amém? As bênçãos estão te acompanhando. Todos os teus desafios, tudo aquilo que é muralha, tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo que você pensa, sozinho eu não vou poder romper, sozinho você não consegue mesmo. Mas você escolheu o melhor caminho. E Deus é sobre aqueles que confiam, Deus é fiel, e Deus nos acompanha, e Deus nos responde, e Deus traz o milagre, Deus estabelece quem Ele quer. Ele levanta reis e Ele abate reis, Ele põe, Ele tira, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Existem pessoas que se acham, e quando Deus quer pôr um ponto final, não adianta se achar, não adianta ter certeza. E existem pessoas que não encontram em si nenhuma vantagem para que Deus venha usá-las. E quando Deus quer exaltar, amados, Deus é Deus, amém? Ele não segue as nossas regras, Ele não tem limitação. O nosso Deus, Ele é sobrenatural. Aleluias. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então olha só, vem sobre nós as bênçãos de Deus, elas nos alcançam, os sinais nos acompanham, e as bênçãos, as coisas boas vão ser acrescentadas. Se nós estivermos no centro, pastor, irredutíveis, independente de tudo que está acontecendo, se nós estivermos firmes no propósito, se nós soubermos exatamente em quem nós temos crido e não arredarmos o pé do lugar onde Deus nos estabeleceu,
Amados, o que existe de recompensa são todos esses milagres, todos esses benefícios são para nós. Agora, quando acontece alguma coisa, se nós saímos do lugar, o pastor pregou esses dias todos sobre a regência. A regência é o lugar que Deus te colocou, é o propósito de Deus, é a vontade. Quando você senta no lugar da regência e não arreda o pé dali, não se levanta, não se move, porque as angústias fazem muitas vezes que nós saiamos dos lugares em que Deus nos estabeleceu, que nós tentemos resolver os problemas com as nossas próprias mãos. A angústia às vezes é tão barulhenta que a gente não ouve a voz da vontade de Deus. A ansiedade do nosso coração faz a gente sair correndo e tentar resolver todos os problemas. Mas se você se mantém no lugar estabelecido que Deus te colocou, amados, é isso. É bênção, exaltação, é vitória te alcançando, sinais acompanhando, coisas maravilhosas sendo acrescentadas. Jeremias 17:10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Esses dias eu estou assistindo José, né? No nosso jejum, eu escolhi aquela série de José, da Netflix, e todo dia eu assisto vários episódios, né? Hoje eu estava tão feliz, deitado na minha cama, com os gêmeos, assim, cada um aninhado, né? E é tão bom, e eles já estão apaixonados, né? Num ponto que eles falaram assim: mãe, a gente vai hoje com o vovô e com a vovó na igreja, você deixou, então a gente vai mais cedo para brincar com o Edinho. Tá bom, filho. Mas você está assistindo José sem a gente? Já passou aquela parte? Né? Ele deitou e eles colocaram na cabeça: a gente vai sair então 5h30. Não, mãe, a gente vai sair 6. Não, mãe, a gente vai sair. E cada hora eles iam colocando um pouquinho mais para frente, de tanto que eles estavam gostando, né? Daquelas histórias que a gente sabe que é real, né? Tudo aquilo que é colocado na Bíblia é real. E José foi um homem que passou por várias afrontas. José foi um homem escolhido, que sonhou, que teve uma visão do alto, que teve o amor que ele precisava do pai, mas ele teve uma série de contrariedade, uma série de adversidade, uma série de situação que colocava ele em risco de morte. Ele era afrontado, ele tinha um pai que o amava, mas ele tinha quantos outros que o odiavam e que falavam contra ele, que duvidavam dele. Até o pai chegou a repreendê-lo: para de contar esses sonhos, eu vou me curvar, pelo amor de Deus, já está demais. Sabe, ele teve todas essas adversidades, né? Todas essas perseguições, injustiças, mas como foi que ele esteve diante desse quadro caótico? Ele esteve firme, ele esteve com o coração incorruptível, ele esteve determinado em prosseguir naquilo que Deus tinha estabelecido sobre a sua vida. E a gente conhece muito bem, eu não vou repetir a história de José, que a gente sabe de cada passo de dor. Eu aconselho vocês a assistirem essa série, que mesmo conhecendo a Bíblia, gente, como eu tenho me emocionado e visto, sabe, revivido, porque quando você vê as cores, quando você vê toda aquela areia, parece que você entra para a Bíblia, né? E revive toda essa história de novo. Diante de toda afronta, diante de toda injustiça, diante de toda perseguição, José escolheu permanecer fiel. E qual foi o resultado de tudo isso? Sabe, ele teve 2 filhos, e um se chamou Manassés. E eu estava vendo o significado de Manassés, é o seguinte: olha, esqueci do meu tempo de dor. Algumas versões dizem assim: esqueci do trabalho que eu sofri e esqueci da dor sofrida na minha família, no meio dos meus. Me esqueci de tudo isso. Sabe o que ele está dizendo? O trabalho que ele sofreu, na verdade, foi um trabalho escravo, um trabalho injusto, um trabalho de sobrecarga, algo gigantesco. Não é que ele era preguiçoso e queria esquecer que ele teve que levantar às 7 horas da manhã, não. Foi muita dor, foi muita injustiça, foi muito chicote, foi muita sede, foi muito sol na cabeça. Sabe, muitas marcas de sofrimento, e ele conseguiu. Esse esquecer não é
Não lembrar, ficar como quem tem amnésia, não. Esquecer, eu tirei a dor disso tudo. Passou, ficou lá atrás. Esse passado não estabelece o meu futuro. Ele só serviu para me acrescentar, para me trazer experiência de como Deus é. Quando meu filho nasceu... Gente, nascimento de filho é uma coisa linda, né? Eu vejo a Sara, eu estou tão boba de como ela é linda, né? Uma boquinha, minha mãe mesmo ontem estava falando, Lécia, eu nunca vi menina tão linda, ela é tão delicada. A Bia me mostra uns vídeos, né? Ela é linda demais. Bebê é a mensagem de Deus para a nossa vida, de renovo, de restauração, de oportunidades, de vida. Não tem nada que traga mais vida a uma casa do que uma criança, amados. Daí nasce Manassés, ele fala, olha só, Deus mudou a minha sorte. Deus mudou. Eu andei em lágrimas, eu andei sozinho, eu andei em cumprir, mas agora Deus me trouxe uma nova realidade, um filho, uma herança. Deus trouxe riqueza para mim. Manassés, acabou aquela dor do passado, acabou. E de repente vem um outro filho e ele chama de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Sabe, eu tenho orado a Deus e Deus tem falado que é o tempo de Efraim para a nossa igreja. Nossos filhos estão nascendo, pastor Samuel. Manassés e Efraim estão chegando para a nossa vida. Deus está trazendo um tempo novo em que o passado de dor só nos serviu para ver o livramento, o grande livramento do Senhor nosso Deus. O passado de dor só nos serviu para ver que Deus nos ama demais e que Ele tem cuidado da nossa vida e que Ele tem nos feito felizes todos os dias. E que Ele tem trazido uma porção de vida extraordinária na sua presença. Sabe, Deus tem trazido prosperidade na terra da nossa adversidade, no lugar da nossa dor. Deus tem trazido prosperidade. Pastor Moisés, como eu tenho visto Deus prosperar na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Como eu tenho visto, eu contei para alguns irmãos da liderança, mas eu quero contar para toda a igreja. Esse ano eu estava projetando umas férias, aliás, eu não estava projetando. Mas de repente, veio para os meus planos a possibilidade de viajar de férias com os meus filhos para o Rio de Janeiro. E eu toda animada, né? Preparando tudo, organizando tudo. De repente meu pai me liga no meu trabalho e diz o seguinte: olha, Lessa, a Lourdes chegou aqui em casa agora. A Lourdes é uma senhora que é da igreja dele e que trabalha com ele. Chegou aqui em casa agora, tremendo, chorando, e pediu para eu ligar urgente para você. Desculpa estar te ligando no trabalho, mas é que é muito urgente. Deus te manda um recado. E o recado é: não viaja, porque vai acontecer um acidente terrível de carro. Se quiser viajar, vai de avião, vai de barco, vai nadando, vai a pé. Mas de carro não, porque vai acontecer uma coisa terrível com a sua família e você vai se arrepender demais. Falei: amém, pai, obrigada. E aí eu entrei na internet, fui ver passagem de avião, somei e vi que não dava. Né? Pensei em tantas coisas, falei: meu Deus, agora então eu não posso ir, só se for a pé mesmo, mas daí já acabou as férias. E eu, sabe, Deus trouxe no meu coração: por que você está se desesperando? Calma, tem um pastor que é sobre você, agora você tem cobertura. Liga para o seu pastor. E eu mandei uma mensagem, não lembro se eu liguei, mas eu acho que eu mandei uma mensagem: pastor Moisés, aconteceu isso, isso e isso. E eu falei exatamente a verdade. Ela estava tremendo, ela estava chorando, e entregou uma mensagem urgente da parte de Deus, que não era para eu viajar de carro. O pastor Moisés falou: vou parar tudo aqui, Alessandra, e vou orar, e Deus vai responder. Eu falei: olha, eu estou disposta a não ir, se realmente essa mensagem for de Deus. Mas vê direitinho, pastor. Estou tão afim de ir com meus meninos. E ele orou e ligou 15 minutos depois, dizendo: vai com Deus, minha filha. Vai com Deus, sua viagem vai ser uma bênção. Deus tem projetos grandes para você e para todos os seus filhos não vai acontecer nada. Sabe? E eu tive tanta certeza disso. Eu falei: pai, está tudo certo, eu vou viajar, vou mandar aqui a cópia do áudio do pastor para o senhor ver que está tudo ótimo. E meu pai nem questionou. E foi a melhor viagem da minha vida.
Sabe, essa viagem não foi só um tempo de descanso físico. Foi um tempo em que Deus mostrou para mim que eu dou conta de coisas que eu pensei que não podia. Eu pensei que não podia dirigir sozinha, porque eu me perco até para ir no sol nascente, até hoje. Até hoje eu me perco. Já vou lá há 4 anos. Eu pensei que eu não ia dar conta de dirigir tantas horas, porque eu durmo no volante. Eu pensei tanta coisa, eram tantas impossibilidades. E Deus mostrou que eu consigo. Que se Ele diz sim, não é preciso eu me preocupar. Que Ele garante. E Ele estabelece. E Ele muda todas as coisas. E que pode não ser tão difícil assim. E foi tão tranquilo tudo. Foi um tempo de tanta paz. Então, amados, sabe, isso é Efraim para as nossas vidas. Nós temos prosperado. Eu vejo a sua vida prosperando. O Senhor é um homem de Deus. A sua família vai crescer em todos os sentidos. Vocês abriram mão de tudo por Deus. O seu coração, o coração da Eliane, eu tenho tanto orgulho de vocês. Vocês estão tão em Deus, pastor Moisés. E sabe, antes de ir embora, me chamaram num andar. Quando eu cheguei no andar, funciona uma outra secretaria. E cheguei lá e falaram: Alessandra, a gente quer te fazer um convite para vir para cá. Eu falei: não, gente, acabei de... Calma, pensa direitinho. Amados, eles me ofereceram uma coisa tão maior do que a que eu estou hoje, do que a menina me boicotou, mas tão maior. E eu falei: você tem certeza que você está me chamando? Você tem certeza que sou eu? Porque eu não vejo capacidade em mim para assumir essa posição. Ela falou: só preciso do seu sim. Eu conheço o seu trabalho e é você mesmo. Eu preciso de você aqui. Eu falei: mas gente, como que pode? Era uma coisa muito grande, pastor. E sabe, eu vim para cá quinta-feira. Como Deus usou sua vida para falar exatamente tudo que eu tinha passado no dia. Sabe, amados, nós precisamos entender que Deus tem feito prosperar na terra da aflição aqueles que permanecem fiéis. Eu tenho visto a prosperidade no seu ministério grande. E eu, por causa de você, eu tenho recebido isso. Por causa do Samuel, a Adriana recebe o que ela tem recebido. E sabe, nós temos cuidado uns dos outros. E nós todos temos sido abençoados. Deus está neste lugar, amém? Deus está neste lugar. As autoridades que são sobre nós são árvores com sombra, onde nós podemos sentar debaixo e sermos refrescados. Onde nós encontramos alimento sólido, onde nós podemos crer, podemos viajar sem medo, onde nós podemos confiar e falar e pedir oração. Eu estava até com vergonha, porque eu estava cantando, mas na hora que o pastor Moisés falou, quem quer oração, eu era a primeira da fila. E foi tão bom, porque Deus tem falado conosco, amados. Não vamos perder este lugar, amém? Este lugar da bênção, este lugar da resposta de Deus, este lugar de viver o Manassés e o Efraim. Eu ouvi uma história um dia desses e eu fiquei impactada. Foi no programa, um programa, não sei se foi o Luciano Huck. Foi uma história de uma mulher chamada Júlia e um homem chamado Michar, de uma família congolesa de refugiados. Eles estavam no Congo, eram extremamente felizes, ganhavam bem, ela tinha um carro para toda a família, ele tinha também um outro carro, ele era motorista de caminhão, ela já tinha uma vendinha na própria casa, tinham 3 filhos, estava grávida do 4º, eram felizes, eram prósperos, moravam na África. Mas de repente chegou a guerra civil do Congo e um grupo de rebelde invadiu o lugar onde eles moravam. E esse grupo, eles entravam nas casas, eles roubavam os pertences, pegavam os homens da casa para carregarem os pertences, estupravam as mulheres e as crianças e matavam e faziam coisas terríveis. E esse grupo entrou na casa dela e fez uma coisa terrível, só não machucou nem ela nem as crianças, mas roubou tudo e raptou e sequestrou o marido e o cunhado dela que moravam na casa e levou eles embora. E quando os vizinhos souberam: não aconteceu nada com vocês, some daqui, porque senão eles vão voltar e vão estuprar vocês, mulheres, e vão matar as crianças e vão fazer um terror. Então a melhor coisa que você faz é ir embora daqui. E ela foi embora.
e se sentindo muito mal, ela pensou, e agora eu tenho que fugir desse país. Eu preciso ir embora daqui. Ela pensou na Europa, mas o caminho para a Europa era pela água. E as crianças tinham que ir de boia. E deu um desespero dela pensar que se um filho dela sumisse, ela não conseguisse pegar de volta, se acontecesse alguma coisa no mar, como que ia ser? Então ela falou, não, melhor coisa é ir embora por avião, né? Via avião, vou voando. Daí ela soube que o Brasil era uma terra de povo acolhedor, e ela falou, então eu vou para o Brasil. Pegou os 3 filhos, grávida, já no estágio avançado, e foi embora. Veio embora para o Brasil. E ela tinha $100 no bolso. E naquela época os $100 valia R$230. E ela chegou sem falar a língua, ela chegou sem conhecer ninguém, sem nenhuma indicação. Ela parou no aeroporto com seus filhos e ficou olhando, pensando, Deus, o Senhor me trouxe aqui. O que eu vou fazer agora? Levaram o meu marido embora. Eu estou com os meus filhos numa terra estranha. O que eu faço? E ela disse que uma mulher africana, que estava no Brasil, como que aguardando ela naquele aeroporto, olhou a cara de desespero dela e falou no dialeto, vem aqui, menina. E ela viu que era alguém do seu convívio, né? Alguém da sua nação. E ela foi. E a mulher perguntou, o que você está fazendo aqui? Ela falou, eu vim fugida para cá. Eu vim do Congo. Eu sou uma refugiada. E ela disse, então vamos, eu vou te receber na minha casa. E essa mulher levou ela para casa e ficou 2 semanas com ela, cuidando. E depois indicou ela para o Instituto Caritas, no Rio de Janeiro, que recebe refugiados. E aí o Instituto abrigou ela e ela conseguiu um emprego numa pizzaria. E ela foi ter a filha, ela disse que todos os dias fazia culto com os filhos. Ela tem uma filha que se chama Promessie. Olha que lindo, crente, a mulher fiel. Um dos filhos dela se chama Promessa. E ela disse que fazia orações com os filhos para Deus proteger, porque ela sabia que o marido dela não estava morto. Mas como ela iria vê-lo um dia de novo? Quando? Então ela só pedia, Deus, protege ele, guarda ele, traz um futuro bom. Ela já tinha ido embora com os filhos, até que o bebê nasceu. E ela disse que naquele quadro difícil de perdas, quando o bebê nasceu, ela olhou para aquela criança e ela não aguentou e sorriu. E ela lembrou do que era felicidade. E ela não tinha outro nome para colocar na criança do que felicidade. A criança se chamou Felicidade. Olha só, amados. Se fosse comigo, se meu marido tivesse sido levado por um grupo de invasores do mal, né? Se eu tivesse tido que fugir do meu lugar, ido para um país em que eu não falo a língua, estivesse morando num centro, num instituto com várias outras pessoas, se tivesse um filho dentro dessa situação de caos, será que quando nascesse a criança eu ia colocar o nome de Felicidade? Mas aquela mulher de fé colocou Felicidade. E sabe, enquanto a vida dela estava caminhando para essa forma, pastor, o homem caminhou numa floresta 800 quilômetros em 8 meses, perdido, sem saber para onde ir, apanhando, passando uma série de privações e violências daquele grupo horroroso, maltratava ele, até que um dia ele conseguiu fugir. Era algo impossível, mas ele conseguiu fugir, só que não tinha direção, ele não sabia para onde estava indo. E ele correu, e quando ele parou, ele deu de frente com um navio, e ele entrou no navio. E esse navio levou ele para onde? Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele foi para onde? Para o Instituto Caritas. E ele contou a história. Todos que chegam lá contam suas histórias para registro, né? Para que eles tenham um acompanhamento das vidas. E aí ele contou a história, e o que coordenava aquele instituto viu que era muito parecido com a história de Júlia. E ele disse, olha, depois que ele ouviu toda a história, ele disse, eu sei onde está a sua mulher. Dele, é impossível. Ele esteve aqui. Ela morou aqui com a gente por um tempo. Se você quiser, eu levo você até ela. Daí ele foi até a casa de Júlia e armou uma surpresa.
Uma surpresa para todos, né? Todos foram surpreendidos, eles se reencontraram. Sabe, mas é isso que o nosso Deus faz. Pastor, quando eu fiquei pensando, uma mulher que sai da África vai parar no Rio de Janeiro, como é que o marido chega exatamente no lugar onde ela está? Ela podia ter saído da África para qualquer outro país, para qualquer outro lugar do mundo. Não, ela foi para o Rio de Janeiro. E esse homem podia ter fugido do mal, entrado num navio que levaria ele para a China, para qualquer outro lugar. Chegou no Rio de Janeiro. Deus encaminha, é Deus que dirige a nossa vida, é Deus que põe, é Deus que estabelece, é Deus que tira, é Deus que faz como Ele quer, porque é Deus que é Deus na nossa história, amém? É Deus que é Deus na nossa história. Quando a gente pensa que Ele perdeu o controle, quando a gente pensa que está sendo boicotado no trabalho, quando a gente pensa que todos conspiram e a gente vai morrer, mentira. A promessa de Deus vai se cumprir se você não sair do lugar, se você não sair da regência, se você não morrer, não se deixar morrer com a adversidade, com a tristeza, com a decepção, com a humilhação, com a injustiça. Se você permanecer fiel, Deus te honra, Deus te estabelece, Deus muda o seu caminho, Deus traz de volta os seus sonhos perdidos, Deus faz a felicidade de novo bater na sua porta. Deus traz Manassés, te faz esquecer do tempo de dor, de tanta alegria que você vai ter no seu futuro. Você não vai conseguir se lembrar das suas lágrimas. Deus traz Efraim, Ele te faz prosperar no lugar da tua vergonha, no lugar da tua humilhação. Ele faz coisas incríveis acontecerem para que todos olhem e falem: verdadeiramente Deus é Deus. Ele não segue roteiro humano, Ele não segue fórmulas. Deus, Ele faz além das nossas expectativas. A palavra de Deus diz: assim como o céu está sobre a terra, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. A gente pensa que é só até aqui que Deus pode operar. A gente pensa que só vai poder viajar com os filhos quando tiver dinheiro para pagar hotel e quando tiver dinheiro para pagar avião. E Deus fala: vai de carro, vai ser muito divertido, não vai acontecer nada de ruim. O Isaac vai dormir e vai babar o tempo todo do seu lado. Não tem problema não. Quando chegar lá, você vai alugar uma casa com a sua amiga e vocês vão poder caminhar na praia todos os dias de manhã e lembrar do quanto eu sou bom. E todos os dias à noite você vai ver seus filhos adorando o Senhor, pregando. Você vai fazer cultos e vocês vão se alegrar profundamente. Deus tem um planejamento diferente do nosso, pastor. Mas Deus tem uma felicidade profunda e genuína, que não vai embora, que não passa rápido. Deus faz desse jeito. É desse jeito que Ele faz. É desse jeito que Ele faz na nossa vida. Hoje a Zena falou: pastor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu? E sabe, hoje eu escuto ela falar: é o dia mais feliz da minha vida, minha filha batizou. Eu pensei que isso nunca ia chegar. Ela era difícil, pastor, a outra não, mas para ela era tão difícil se converter e estar lá, firme, forte. E a gente veio falando, e daqui a pouco é o marido dela, daqui a pouco são os filhos dela. É isso que Deus tem. O que é impossível aos nossos olhos é possível aos olhos de Deus. É possível, amados, sabe, a gente ir para aquele lugar lindo, pastor. Quando eu vejo aquela igreja, pastor, só Deus para nos colocar lá. Quantas orações contrárias foram feitas para a gente fechar esse lugar, para a gente diminuir cada vez, alugar um quartinho menor, ou deixar de ser estabelecido como igreja nessa terra. E Deus está ampliando as nossas tendas. Somos tão poucos, os recursos são escassos, nem todos são dizimistas, mas Deus faz prosperar as entradas dessa igreja. Todo mundo que vem aqui fala: nossa, que bonito. Eu falei: não, bonito não é aqui não. Eu acho, mas o pastor fala: nada, aquele chão é manchado, as paredes são tortas. Eu falei: amém, pastor. Amém, que tem alguém com uma visão maior do que a minha. E a gente vai para esse lugar tão especial. Sabe, eu vejo pessoas nascendo
No ministério, pessoas crescendo no ministério, sendo estabelecidas como alguém com autoridade, com um trabalho. Eu vejo pessoas crescendo neste lugar. Deus está conosco, amém? O dedo de Deus é sobre nós, amados. Nunca Ele nos faltou, nunca Ele nos desamparou, nunca Ele desistiu. E se nós não desistirmos, nós vamos alcançar a promessa. Outro dia eu estava orando de madrugada nesse tempo de jejum que é muito especial para nós. E Deus me fez lembrar que meu pai, teve uma época que ele disse assim, nós éramos pequenos e ele estava passando por uma crise financeira e ele falou, a nossa casa foi a leilão. Eu não sabia direito o que era isso. E a gente perguntou, o que é isso? O que é leilão? Não, talvez a gente perca tudo e tal. E falou a situação, eu quero compartilhar com vocês, para ninguém ser pego de surpresa. E eu lembro que eu fui para a minha cama, eu tinha um capricho tão grande com a minha cama. Eu dormia numa cama que parecia um pau. Daí eu arrumei um colchonete fininho, coloquei em cima para ficar um pouco mais macio. E eu amava arrumar minha cama, até hoje eu gosto muito de lençol branco, a Zena quase morre, né? Porque eu tenho edredom branco, né, Zena? Com aqueles pés pretos dos meus meninos. Mas eu gosto tanto de tudo branquinho, parecia que eu estava deitado na nuvem. Desde criança eu sou assim. Eu arrumava minha cama. A coisa mais prazerosa na minha vida não era TV, não era nada. Era chegar e deitar na minha cama. Eu lia muito na cama. Eu tomava chá na cama. Eu achava chique o lugar da minha cama. E quando meu pai disse da casa ir a leilão, eu só pensei, meu Deus, e se eu não tiver mais casa, eu não vou ter mais cama. E eu chorei como criança, falando, Deus, não me deixa perder cama. Eu gosto tanto da minha cama, Senhor. E para onde que eu vou? Será que eu vou dormir no chão? No papelão? Eu preciso da minha cama. E eu chorei tanto. E eu senti Deus naquela madrugada. Amados, eu era muito pequena, eu tinha 9 anos. Eu senti Deus entrar no meu quarto e Deus falou comigo. E Deus falou comigo assim, escuta, fica calma, nunca vai faltar uma cama para você. E sabe, você gosta muito dessa cama, eu te digo que cada vez eu vou trazer uma cama melhor, um colchão mais gostoso, e cada vez você vai ter mais prazer de estar na sua cama. E eu fiquei tão acalmada, sabe criança quando chora muito e fica, sabe, eu lembro que eu ficava calma, mas ainda no suspiro de quem chorou a noite inteira. E eu tive certeza que eu nunca ia diminuir de cama. E Deus cumpriu a promessa. Eu estava orando de madrugada, outro dia, e Deus falou comigo assim, você lembra da minha promessa da cama? Que promessa da cama? Quando você era pequenininha, quando sua casa ia a leilão, e Deus me lembrou de uma coisa que não lembrava mais, pastor. E eu falei, meu Deus, eu lembro. Olha onde você está deitado. E eu estava com um edredom branco. Eu falei, é mesmo, Deus. Olha que cama gigante. Que cama boa de dormir, é mesmo. O Senhor cumpriu a sua promessa. Pois é, eu só estou te mostrando isso para você lembrar que eu sou Deus que falo e eu sou Deus que cumpre. O Deus que prometeu a cama e deu a cama é o Deus que prometeu várias outras coisas muito maiores para a sua vida, e vou cumprir cada uma das minhas promessas. Você crê que Deus tem cuidado de você? Você crê que Deus tem reservado um futuro especial? Você crê que as bênçãos vão te acompanhar? Você crê que os milagres e maravilhas vão correr atrás de você? Que se você cuidar da vontade, de estar no centro da vontade de Deus, buscar em primeiro lugar o reino, a vontade, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você é desses que crê, eu te convido, fica de pé nesse momento. Vamos orar e vamos apresentar a nossa vida. Deus te manda dizer nessa noite, Manassés, você vai se esquecer do tempo, da tua dor. Você vai se esquecer, sabe por quê? Os risos, sabe, a alegria, a plenitude será tão grande